Grande do Sul, qual era o seu time do coração na sua infância? Lá eu sou Inter. Tinha algumas coisinhas para dar errado, sabe? Mas acabou que o Paulo Tuori ninguém conhecia na época. Foi uma grata surpresa positivamente pra gente. Melhor treinador que você teve na carreira? Acho que foi Zagallo. Zagallo. Pô, eu gosto muito do Zagallo, cara. Ele simplificava tudo. E a gente sempre acreditou. O tempo todo buscando o gol. Foi um jogo bem aberto, o Vasco também teve chance. E aí, no momento que a torcida do Vasco gritava já é campeão, né? Alguns era 43 do segundo tempo, alguns torcedores do Flamengo, alguns poucos, inclusive, já estavam deixando o estádio. E aí o Pet vai e faz aquela pintura, né? Eu fiquei atrás e a bola parecia, inclusive, que ia para fora, né? Tamanha curva que ela fez. Então vamos cantar um grande sucesso do Zeca dos anos 90. Vamos lá. Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela. É samba, serva, nada, daia, muita paz, amor e saia, e aquela pelada já é tradição. Alô galera, eu sou o Léo Russo e estamos iniciando mais uma edição do programa Samba que é Gol. Estamos aqui diretamente do restaurante Dom Hélio na Barra da Tijuca. E olha só, pega o link do programa aí, compartilha para geral, eu tenho certeza que você gosta de samba e de futebol. E na TV Max, o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, 9 horas da noite e aos domingos, no meio-dia. E o convidado de hoje jogou pelo Botafogo, foi campeão brasileiro pelo Botafogo, foi tricampeão carioca pelo Vasco, tricampeão carioca pelo Flamengo, é o único jogador que foi tricampeão carioca pelos dois clubes, também ganhou a Mercosul pelo Flamengo, jogou no Fluminense, foi campeão pelo Inter, jogou no Palmeiras. Você conhece ele? Eu tinha figurinha dele do Campeonato Brasileiro, dos álbuns. É o volante, super campeão, jogava muito, Leandro Ávila. Leandro, prazer estar aqui no Samba que é Gol com você, meu irmão. O prazer é meu. Quando você me convidou, eu prontamente aceitei. Então, estamos aí para bater um papo e relembrar o passado. Isso, já que você falou de passado, vamos lá do início. Você nasceu em Porto Alegre, é gaúcho, tchê? Isso, gaúcho. Ainda estou há 35 anos no Rio, mas não perco o sotaque. Então, como foi sua adaptação sair do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro? Cara, no início foi um pouco difícil, porque eu vim para cá com 16 para 17 anos de idade, né? E aí vim com alguns companheiros, vim para fazer uns testes aqui e sozinho não é fácil, né? Vou sair do Sul naquela época, uma época em que não tinha internet, não tinha, né, telefone celular, não foi fácil, mas assim, valeu a pena, né? Foi um pouco de sacrifício, mas hoje a gente valoriza por ter chegado no Rio, fui bem recebido. E aí fiz alguns testes aqui, passei e dei continuidade. E valeu a pena, né, Leandro? Você jogou pelos 4 grandes clubes do Rio, foi campeão, como eu falei, pelo Botafogo, pelo Vasco, pelo Flamengo. E, assim, tá numa lista aí de, no máximo, 20 jogadores que jogou pelos 4 grandes. É verdade. E foi uma coisa que eu não programei, né, Léo? Foi uma coisa que aconteceu, assim, de repente, que as pessoas me perguntam, pô, você sempre teve vontade? Pô, vontade eu tive, mas não... Foi uma coisa que aconteceu, né? E aí, para mim, foi muito bom, porque eu tenho hoje o carinho das 4 grandes torcidas, um pouco menos do Fluminense, porque no Fluminense, assim, eu peguei uma época conturbada lá, mas assim, desde quando eu cheguei aqui, eu vim fazer teste, eu fui convidado, juntamente com alguns amigos, para fazer teste nos 4 times. A gente jogou contra e o pessoal me escolheu. E eu pensei assim, pô, aonde que eu vou fazer esse teste? Pô, os 4 grandes, né? Para mim era um prazer enorme. E aí o primeiro clube que eu fui, por incrível que pareça, foi o Botafogo lá em Marechal Hermes, que na época a concentração era bem ruim. E eu falei, poxa, eu vou esperar, o Botafogo eu não vou, por enquanto. Aí o Flamengo tinha aquele time já armado de junior, de juvenil na época, que era Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Djalminha, Gino Baiano, Nélio, e os jogadores de nível de seleção já, de base, né? Eu falei, poxa, o Flamengo eu também vou esperar. E ficou entre Vasco e Fluminense. E aí eu fui lá, conheci as instalações do Vasco, vi, também não era lá essas coisas, debaixo da arquibancada, acabei fazendo teste lá e lá eu dei início. Aí deu início à sua carreira e foi tricampeão pelo Carioca, pelo Vasco. E você, no início da sua carreira de jogador de futebol, eu, que sou cantor, compositor, eu sempre me inspirei no João Nogueira, no Zeca Pagodinho, dentre outros nomes. Você tinha algum jogador que você falava, nossa, eu quero ser igual a esse cara?
Você se inspirou em algum jogador no início da sua vida? Olha, não é que eu tenha me inspirado. Eu tinha alguns ídolos na época, que eu não vou chegar ao ponto de dizer que eu me inspirei, porque eram ídolos realmente, que era o Zico, né? Que eu era até posição diferente, e Falcão também. Então eu não vou chegar a essa pretensão de dizer que eu me inspirei neles, mas eu gostava muito de ver jogar, e o próprio Roberto Dinamite eram referências para mim. Todo mundo que eu converso da sua geração ali que viu o futebol dos anos 80 tem o Zico como um dos seus grandes ídolos, né? Assim como os mais antigos tinham Jairzinho, dentre vários outros nomes. E lá no Rio Grande do Sul, qual era o seu time do coração na sua infância? Lá eu sou Inter, justamente porque eu cresci garoto na década de 70 e o Internacional foi tricampeão brasileiro nessa época, inclusive com o Falcão jogando, na época que o Inter tinha um timaço. E aí acabei indo na onda, né? Quando um time é muito campeão assim, acaba levando um monte de torcedor. E então lá em casa era eu, meu pai colorado, a minha mãe e meu irmão eram gremistas. E você jogou nos 4 do Rio. Você tem identificação mais forte com algum desses 4? Tenho. Eu hoje torço, sinceramente, do fundo do meu coração, porque eu tenho muito carinho para Botafogo, Vasco e Flamengo. Mas eu tive uma identificação maior com o Flamengo, até porque eu acabei ficando mais tempo, foram mais títulos também, né? Mas no Botafogo, por exemplo, eu passei um dos melhores momentos da minha vida. Não foi por longo tempo, mas foi muito intenso. Foi só um brasileiro de 95, mas eu pude me dedicar e aprender muita coisa ali. Então, assim, foi um momento muito feliz que eu vivi. No Vasco foi o meu início, esse tricampeonato que aconteceu lá, 92, 93, 94, né, que abriu as portas para o mercado, vamos dizer assim. Então, assim, esses 3 clubes eu tenho um carinho muito grande. E como foi a sua transferência do Vasco para o Botafogo? Teve uma história que o Eurico viajou e o Montenegro ligou para o presidente do Vasco na época, o Calçada. Como é que foi essa história? Porque aquela época, Léo, não tinha Lei Pelé. Acabava o contrato do jogador, o jogador continuava sendo do clube. E aí, se não entrasse num acordo, ficava lá largado. E foi isso que aconteceu mais ou menos comigo, né? Eu fiquei lá, tive uma discussão com o Eurico na época, a gente não entrou num acordo, e nisso o Montenegro estava acompanhando, né? Estava acompanhando de longe. E viu que não teve acordo, que eu estava lá meio em stand-by. O Eurico viajou, ele foi e contactou o Calçada, né? E aí o Calçado, a gente vai te emprestar pro Vasco, tal, pro Botafogo, tal. Eu falei, não, beleza, tudo bem. Aí eu fui, sem pretensão nenhuma, né, Léo? A gente não esperava que fosse campeão. A gente sabia que o Botafogo tinha uma boa equipe. Tinha salário atrasado. Mas, na verdade, tinha tudo para dar errado. Porque o salário estava atrasado 3 meses, não tinha feito a pré-temporada com todos os integrantes. Eu cheguei no comecinho, o Donizete e o Gonçalves chegaram também, já estava quase começando. Então, assim, tinha algumas coisinhas para dar errado, sabe? Mas acabou que o Paulo Tuori ninguém conhecia na época. Foi uma grata surpresa positivamente para a gente, porque, poxa, veio lá de Portugal. Então, as coisas foram se encaixando com o andar da carruagem do Campeonato Brasileiro. Lá pela 8ª, 10ª rodada, a gente começou a ver, opa, temos chance de chegar. Se vai ser campeão, não sei mais, temos chance. Aí o grupo embalou, acreditou no trabalho dele, e o time era muito unido, né, no Botafogo, apesar de daquela rixazinha que tinha lá do Gotardo com o Túlio, mas os dois sempre foram muito profissionais dentro de campo, davam a vida, e isso ajudou muita gente. É isso aí. E você tem saudade desse futebol dos anos 90, raiz, que você vivenciou toda a década de 90? Era legal, era uma fase diferente, mas era uma fase mais difícil também, onde era normal todos os clubes atrasarem salário, né? Não tinha tanto patrocínio, talvez, tanta organização como tem hoje. A gente pegava uns campos mais ruins também, vira e mexe tinha uma lesão. Era mais difícil jogar naquela época? Em se tratando de campo, sim. Por exemplo, para você subir para o profissional, como é que você vai subir? No meu caso, que tinha a Giovânia no meio, tinha Bismarck, tinha o William, tinha um monte de craque, então era difícil de subir. Hoje em dia, o clube, né? O clube ele quer formar o jogador para poder vender. Então, acho que o jogador tem um pouco mais de chance, de oportunidade, tem uma estrutura geralmente um pouco melhor, que vários times hoje em dia já têm CT. Antigamente, pouquíssimos clubes tinham CT, né? Então, assim, eu acho hoje um pouco mais tranquilo, pela organização que tem e pela estrutura. E, Leandro, antes de começar aqui a gravação, você estava me contando aquela história que o Beto
foi comprado por pares de chuteira, né? Isso aconteceu com você também? Também porque na época era meio que de praxe isso, né? O jogador que não era tão conhecido como a gente na época, que está vindo de amador, de categoria de base, no meu caso eu vim fazer um teste aqui em alguns clubes e fui trocado por material esportivo, né? O meu clube lá no Sul era muito pequeno, então para eles foi importante esse material que foi para lá. O Beto, acho que aconteceu a mesma coisa, na época não envolvia dinheiro, a não ser no profissional, né? Então, mas isso eu acho que valeu a pena, porque o clube ficou satisfeito com o material que recebeu, eu fiquei satisfeito por ter vindo para o Rio de Janeiro, que é um nicho grande para eu poder aparecer, então foi legal. E agora vamos fazer o seguinte, o programa aqui é Samba que é Gol, inclusive você aí compartilha para geral, deixa o seu like no canal do Samba que é Gol no YouTube, inscreva-se no canal Samba que é Gol. Leandro, você já falou que seu time de infância era internacional lá em Porto Alegre, mas você veio para o Rio, mora aqui há mais de 3 décadas. E qual é a sua escola de samba do coração aqui no Rio de Janeiro? Tem uma escola de samba que você tem um pouquinho mais de carinho, tem isso? Olha, eu não tenho uma escola. Eu gosto de assistir, curto samba, mas assim, eu não tenho uma escola de coração. Eu desfilei uma vez pela Imperatriz Leopoldinense, na época que o Vasco desfilou, né? Mas eu gosto muito de assistir. Sempre que dá, eu vou na avenida assistir. Quando não dá, eu assisto em casa, entendeu? Mas não tem uma escola. Entendi. Então eu vou cantar um samba agora. E quais sambistas você gosta de escutar? Pô, eu gosto cantores? Gosto do Zeca Pagodinho, gosto do Xande de Pilares, Diogo Zeca Nogueira. Pagodinho, botafoguense. Xande de Pilares, flamenguista. Diogo Nogueira, flamenguista. Tantos outros aí, né, cara? Tem um monte. Então vamos cantar um grande sucesso do Zeca dos anos 90. Vamos lá. Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela. Sem falar Natal, faixa amarela, bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Sem falar Natal, faixa amarela, bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Vem! Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela. Sem falar Natal, faixa amarela, bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Essa daí é dos anos 90, legal, né? Legal, muito sucesso. Do teu tempo, hein? Muito sucesso. E olha só, você foi tricampeão carioca pelo Flamengo, 99, 2000, 2001, em cima do Vasco, né? E como foi aquele gol do Petkovic, que eu já vi muito flamenguista falando que o gol que mais marcou a vida deles foi aquele gol do Pet, né? Vocês estavam confiantes naquele título? Vocês achavam que podia sair aquele gol a qualquer momento? Como é que foi aquilo? Porque estava tudo voltado para o título do Vasco, né? Inclusive, Léo, os 3 anos ali, o Vasco tinha uma equipe melhor, bem melhor, principalmente em 99 e 2000. Eu lembro que o Vasco tinha um timaço no final dos anos 90. 2001 já estava mais equilibrado, porque aí já tinha Gamarra, já tinha Edilson e tal, mas 99 e 2000 foi difícil. Eu lembro que a gente tinha um trunfo a mais para ganhar aquele jogo, que era um tricampeonato que a gente estava disputando. O Vasco queria apenas ser campeão, e a gente queria um tri, então a gente tinha que se desdobrar para ganhar. Só que a gente tinha que fazer 2 gols de diferença e não era fácil, né? E eu lembro que a jogada até começou comigo. Eu acho que foi o Maurinho que jogou a bola em mim e eu vi o Edilson vindo, eu joguei a bola no Edilson. Porque ele tinha, mesmo ele estando marcado, ele tinha muita facilidade para sair de lado, sabe? Com a bola dominada. E aí fizeram a falta nele. Aí eu lembro que a falta estava um pouco distante do gol e o Pet naquele jogo já tinha batido umas 2 ou 3 faltas, não muito bem, mas a gente sabia que ele batia bem. E a gente sempre acreditou o tempo todo buscando o gol. Foi um jogo bem aberto, o Vasco também teve chance. E aí, no momento que a torcida do Vasco gritava já é campeão, né? Alguns era 43 do segundo tempo, alguns torcedores do Flamengo, alguns poucos, inclusive já estavam deixando o estádio. E aí o Pet vai e faz aquela pintura, né? Eu fiquei atrás e a bola parecia, inclusive, que ia para fora, né? Tamanha curva que ela fez. E assim, eu acho que ficou marcado pela maneira que foi, né? Não foi um título tão importante, foi um título importante porque
porque era um tricampeonato, mas Claro. é muito lembrado hoje em dia por causa da maneira que foi, por ter sido em cima do grande rival do Flamengo. Como o Gotardo falou aqui no programa, a gente gravou agora o programa com o Gotardo também, ele falou que ele foi campeão pela Libertadores, pelo Cruzeiro, campeão brasileiro pelo Botafogo, Sim. pelo Flamengo, mas ele falou que o título que ele tem mais carinho foi aquele de 89, né? O gol do Maurício foi muito especial para ele. Não foi o mais importante dele, mas... O próprio Valdir Espinosa, que tinha sido campeão diversas vezes, dizia que aquele título de 89 ele tinha mais carinho por ele. Agora eu vi você falando aí do gol do Pet, o nosso câmera aqui, o Beto, tá assim, aquele é Vasco. Então ele tá assim na gravação, ele tá meio bolado ali, mas olha só, o que você acha do momento atual do futebol carioca, das SAFs, do Vasco, do Botafogo? Você acha que o Campeonato Carioca pode ter ficar mais equilibrado nos próximos anos? Eu acho que sim, porque deu uma melhorada, né? Principalmente na questão financeira. Está começando agora, né? O Vasco, uma renovação no Vasco, uma renovação no Botafogo. Então, acho que nos próximos anos deve ter mais investimento. Então, para esse ano ainda não espero muita coisa, mas para o ano que vem, 2024, acho que já vai melhorar bastante. Eu fico muito feliz, Léo, de ver os estádios cheios. O Botafogo está lotando estádio, o Fluminense está lotando o Maracanã, o Vasco está lotando da mesma forma e o Flamengo também. Há quanto tempo a gente não via isso aqui no Rio de Janeiro, né? Então a gente fica feliz e a gente torce para que o Vasco volte à primeira divisão e a gente tenha novamente o futebol do Rio de Janeiro fortalecido. É isso aí. Agora falando de seleção, tá animado para essa Copa? Acha que o Hexa vem? Como é que é? Eu tenho esperança, vendo o Neymar voltando a ser protagonista, a jogar muita bola, né? Tem o Vinícius Júnior aí, que também é uma referência para nós, cresceu muito de produção. E eu estou bastante animado. Eu acho que eu não vejo, assim, hoje em dia, uma seleção tão forte europeia quando se tinha antigamente uma Alemanha, uma Espanha. Agora acho que está mais equilibrado e o Brasil tem grande chance. É isso aí. O Vinícius Júnior, você acha que merece ser titular? Eu acho que merece. Se você der confiança ao garoto, se botar ele no lado, o Neymar do outro, cara, é uma correria tremenda. E você acompanha as críticas ao Neymar, né? Você acha que elas são muitas vezes exageradas? Olha, antigamente não era exagerada, sabe? Porque o Neymar também ele procurou isso, né? Principalmente nas algumas atitudes dele que na época que eu não concordava, mas agora eu acho que ele deu uma amadurecida, ele está jogando mais para o time, está jogando mais em pé, né? Está com mais personalidade, com mais maturidade. Então, acho que ele está num grande momento dele e pode ser que ele venha a ser um dos destaques da Copa, né? E depois que o Tite sair, isso é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, quem você acha que pode ser o próximo treinador da seleção brasileira? Pois é, boa pergunta. Eu, sinceramente, não Já tenho. sopraram alguns nomes aqui, alguns convidados. Já falaram muitos se falam em Cuca, outros se falam... Guardiola. Pois é, a gente não sabe, né? Do Fluminense também, Fernando Diniz, já falaram aqui também. Eu joguei com ele no Palmeiras, eu acho que ele vem se destacando, mas eu não acho ainda que o Fernando seja para agora, talvez para um futuro próximo aí, eu acho que tem que pegar mais uma bagagem, mas vem fazendo um grande trabalho o Fernando. E é o seguinte, eu gosto de fazer essa pergunta, todo jogador tinha aquele clube, quando via aquela camisa, falava, lá vem aquele time, eu não dou muita sorte com esse time, aquela famosa expressão, pedra no sapato, mas essa daí é pedra na chuteira. Tinha algum time que você jogava assim, ou jogando com a camisa do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, que você falava assim, caramba, lá vem aquele time de novo, rapaz. Isso Sim, acontece, né? Acontece. Eu, particularmente, sempre que eu jogava no Mineirão, eu não gostava de jogar no Mineirão. Tu não me pergunta por quê, cara. Eu não gostava de jogar no Mineirão. Você já estava vendo o 7-1 que ia rolar lá no futuro. Aí, naquela época, a Portuguesa de São Paulo era geralmente a pedra no sapato do time grande, porque tinha uma grande equipe. Quando você via a Portuguesa, você... Jogar no Canindé, poxa, era difícil pra caramba, porque na época, se você perguntar ao jogador da época, a Portuguesa tinha um timaço, inclusive com o Denner, com o falecido Denner, com outros jogadores, era muito difícil jogar lá.
Aí você ia jogar contra um Grêmio lá no Sul, era difícil, pegava um frio. O Grêmio no Sul é sempre difícil. Ou então você ia pegar um Caxias no inverno lá, um Juventude no inverno. Pô, você pegava 5 graus. Nem fala do Juventude comigo, isso daí é uma pedra no então, sapato, na cabeça. Os jogadores aqui torcia para ir no verão, ou no início do Campeonato Brasileiro, ou bem no final lá. Porque se ia no meio ali, de agosto, setembro, era um frio desgraçado, e você tinha que jogar contra o adversário e contra o tempo, né? Eu falei desse do Juventude, cara, aquela final de 99 da Copa do Brasil, o maior público da história da Copa do Brasil, eu tava lá atrás do gol e não saiu o gol de jeito nenhum. Olha só, jogador mais difícil que você marcou? Cara, tem vários. Assim, eu sempre achei o jogador mais difícil de marcar, com característica mais difícil, aquele que reúne velocidade e habilidade junto. E eu fui um marcador, eu procurava estudar, né, o adversário, muitas vezes. Então, assim, tipo um Edmundo, por exemplo, que é a velocidade e habilidade. Um Sávio, por exemplo, habilidade e velocidade. Quando eu tinha só um jogador que era mais velocidade, tipo um Euler, eu já dava o lado para a bola, já sabia que ele ia dar o tapa. Quando eu tinha um jogador para marcar que era mais meia esquerda, que era mais habilidade, que não tinha tanta velocidade, tipo um Djalminha, tipo um Alex na época, não podia dar espaço, tinha que estar colado, tinha que tentar antecipar. Então, cada jogador tinha um certo ritual para então, Djalminha, Alex, Edmundo, eram os... Não, mas eu ainda falo mais do Edmundo e do Sávio. Edmundo e Sávio foram os dois jogadores mais difíceis que você marcou. Porque tinha velocidade e habilidade junto, entendeu? Então... Quem era mais difícil, Edmundo ou Sávio? Cara, vou te falar... Cara, se me perguntasse, eu falar... Tanto faz, porque os dois são craques, né, cara? Porque, assim, eu gostava de marcar jogador conhecido, assim. Porque, pô, se eu me desse bem em cima dele, eu ia ser exaltado. Se eu tomasse uma caneta de um Sávio do Edmundo, era tranquilo. Tomei de um Edmundo, de um Sávio, né? Um grande jogador. Então, eu não gostava de marcar cara desconhecido, porque às vezes tu não sabe, cara. Tu não conhece o cara. Às vezes ia jogar, pegar um time pequeno aí, os caras viam sempre um pontinha rápido, era difícil, cara. Nosso amigo Bebeto, que também gravou aqui o programa Samba que é Gol, foi o segundo programa que a gente lançou, a gente já está com mais de 40 programas Samba que é Gol, inclusive inscreva-se no canal. Você chegou a marcar o Bebeto várias vezes, não? Não falei no nome do Bebeto porque eu não cheguei a marcar o Bebeto. Porque ele foi lá para fora. Só jogou a favor do Bebeto. Graças a Deus eu joguei a favor. O Bebeto era um cara que pensava na frente, um cara também com mas ali em 98, 99 ali, você no Flamengo, você não chegou a marcar ele pelo Botafogo? Talvez eu não cheguei, eu devo ter marcado, devo ter jogado, mas devo ter marcado o camisa 10. Geralmente sobrava para mim marcar o camisa 10. O Bebeto jogava um pouco mais à frente, quem marcava era o zagueiro, né? Mas assim, eu não lembro de ter jogado muitas vezes contra o Bebeto, não. Se você disser uma equipe, um time, né? Que você considera o time o melhor que você jogou, qual foi? Puxa, essa pergunta também é difícil. Porque assim, o futebol é feito de momentos, eu tive bons momentos e times bons. O Botafogo tinha uma característica fantástica em 95. Esse time de 2001 do Flamengo também era muito bom. E se jogasse esse Botafogo de 95 contra esse Flamengo de 2001, hein? Nossa Senhora, não dá para fazer uma previsão, não. Eu te falava aqui nos bastidores... O Botafogo ia fazer um gol, o Túlio ia fazer um gol. Sim. Inclusive isso, era uma coisa que a gente falava antigamente no Botafogo. Eu e Jamir, quando conversava ali atrás, eu falava, Jamir, não vamos tomar gol. Porque com certeza a gente vai fazer. O Túlio faz um gol. Isso aí era certo. Então certo. A gente procurava não tomar. E também no Vasco, a gente falava aqui antes, quando eu subi, o ataque do Vasco era Edmundo, Roberto e Bebeto. A gente já tinha Giovani, ainda tinha... Que ataque. Um time... Então, esses times marcaram muito a minha época e eu não tenho como escolher um. Desses 3 que você falou, 2 gravaram o programa aqui com a gente. O Bebeto e o Roberto Dinamite. Falta o Edmundo. Alô, Edmundo, vamos gravar aqui com a gente o programa Samba que é Gol. Melhor treinador que você teve na carreira? Acho que foi Zagallo. Zagallo. Eu gosto muito do Zagallo, cara. Ele simplificava tudo. Apesar do Autuori também eu ter gostado muito. Tem outros também, eu não vou cometer nenhuma injustiça aqui, tem vários. Mas o Zagallo, ele falava a linguagem do jogador. Tudo que a gente treinava dentro de campo, a gente fazia no jogo.
sabe? Então era fácil entender o que ele queria. Teve algum jogador que você jogou junto? Claro, você jogou junto com vários craques, mas teve um que você falou assim, cara, que esse cara é um ET, joga muito. Teve esse... Cara, que eu joguei, teve uns que eu jogava, eu gostava muito do Romário, né, cara? Cheguei a jogar com o Romário. Teve outros que eu não cheguei a jogar também, mas que foram que eu considerava como ET, né? Eu joguei contra o Ronaldinho Gaúcho no início da carreira dele, poxa, fazia coisas absurdas, né? E o próprio Denner, que se não tem uma morte precoce, cara, eu tenho certeza que ele ia para a seleção, ia para a Europa. Para mim era uma mistura daquele Robinho começando no Santos, naquelas pedaladas, e do Neymar, sabe? Era uma mistura assim melhorada, era fantástico. Caramba. Então, e tem outros aí que eu acabo de esquecer, mas tem vários, cara. E agora é o seguinte, a gente daqui a pouco vai cantar outro samba aqui. O Leandro já falou que cantar não é muito a sua não, né, Leandro? Não, eu sou uma negação, eu prefiro jogar bola. E escutar, né? Escutar a música. A gente faz essas perguntas quase todos os programas aqui. Na pelada, lá em Porto Alegre, você batia o paro ímpar e tinha que escolher um para sua pelada. Então a gente vai fazer aqui. Tá. Quem é melhor, Romário ou Ronaldo Fenômeno? Cara, Ronaldo. Os dois cracassos, mas para mim o Ronaldo foi o melhor de todos, na minha opinião. Fred ou Túlio Maravilha? Porra, brabo também, brabo. Fred, cracaço, fazedor de gols. Eu fico com Túlio naquele cortezinho que ele dá, aquela... Petkovic ou Arrascaeta? Nossa Senhora. Só na canela que você tá dando aí, cara. Eu vou ficar com o Pet, cara. Porque assim, o Arrascaeta é um cracaço de bola, tá? Sem dúvida. Mas aí não dá para comparar as estruturas de hoje em dia com as estruturas de antigamente. Então, provavelmente, se tu pegasse o Pet e botasse no time de hoje, cara, ia ser fantástico. O Pet jogava muito. Para mim, o Pet. Casimiro ou Dunga? Nossa, dois baita jogadores. Eu fico com o Casimiro. César Sampaio ou Mauro Silva? Mauro Silva. Gilberto Silva ou Emerson? Nossa, também muito parelho. Eu fico com Emerson. E agora eu vou cantar um samba que eu lancei esse mês em todas as plataformas digitais, um samba que eu compus com o meu xará Léo Pérez. E enquanto eu vou cantando samba, já que ele falou que não vai cantar, que cantar não é com ele, o Leandro vai pensando aí numa pergunta que tem em todos os programas. Os 5 melhores jogadores de todos os tempos. Pode ser até do tempo do seu avô. Você vai citar aqui os 5 melhores jogadores de todos os tempos. E agora a música que eu compus com o meu xará Léo Pérez, Eu Sou Assim, que tá em todas as plataformas digitais, tá no YouTube. Vamos lá! Essa vida é um sopro, não se leva a nada, somos todos iguais. Nessa grande jornada, o caminho é de luta e de paz. E eu não desanimo jamais, eu sou assim, com a simplicidade que a vida me ensinou. Cada dia que nasce peço ao Senhor a força pra ir mais além. Eu sou assim, assim do meu jeito, pé no chão, guerreiro alegre, bom coração. Não devo nada a ninguém, eu vou assim, sempre fazendo e desejando o bem, sempre colhendo o que plantei também, seguindo meu rumo e minha estrada. Essa vida é um sopro, não se leva a nada, somos todos iguais. Nessa grande jornada, o caminho é de luta e de paz. E eu não desanimo jamais. Essa vida é um sopro, não se leva a nada, somos todos iguais, somos todos iguais. Nessa grande jornada, o caminho é de luta e de paz. E eu não desanimo jamais, eu sou assim. Show de bola. Pô, musicão. Obrigado, Leandro. Show de bola. Leandro,
Agora, a última pergunta do programa Samba que é Gol para você. Uma pergunta que a gente faz em todos os programas. Lista aí os 5 melhores jogadores de todos os tempos, na sua opinião. Que eu vi ou os que eu não vi? Pode ser também os nomes de jogadores que você não viu, podem ser jogadores estrangeiros. Fica à vontade. A lista é tua. Cara, eu vou tirar o Pelé. O Pelé tá acima de todos, né? Vou tirar o Pelé, pode ser? Pode. O Pelé para mim tá acima de todos. Eu não tive o prazer de ver o Pelé jogar, não tive esse privilégio, mas vamos botar lá. Ronaldo, tem que estar na lista. Ronaldo Fenômeno. Messi, não necessariamente nessa lista. Não é na ordem, não. Messi. Cristiano Ronaldo tem que botar, cara, porque é a determinação desse cara, que 5 vezes melhor do mundo, eu acho que faz jus ele estar aí, tá? Aí você põe, deixa eu ver quem mais. Nossa, tem tantos aí, cara. Põe o Romário. Ronaldo Fenômeno, Messi, Cristiano Ronaldo, Romário. Falta um. Falta um, né? Falta um. Eu tenho certeza que eu vou esquecer de alguém, cara. Depois eu vou lembrar no carro. Mais tranquilo, vamos botar aí. Vamos botar. Pode ser Maradona, cara. Maradona. Tá fechada a lista dos 5 melhores jogadores de todos os tempos do nosso querido e grande Leandro Ávila. Tá aqui, ó. Ronaldo Fenômeno, Messi, Cristiano Ronaldo, Romário. Posso mudar o último? Ih, rapaz, eu já ia falando Maradona. Qual é o último? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ele tirou o Maradona. Tirei aos 44. Ronaldinho Gaúcho. Aos 44. Botou o Maradona no banco. Leandro, valeu, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Você é um cara muito querido. Valeu. Parabéns por Obrigado. toda a sua trajetória no futebol aí. Obrigado, foi um prazer. Quando quiser é só chamar. Grande abraço a todos aí. Prazer muito grande. E você que está assistindo o programa Samba que é Gol aí, galera, o negócio é o seguinte, já lançamos mais de 40 programas, é só ir aí no canal Samba que é Gol no YouTube, inscreva-se, compartilha pra geral. Tem programa com o Zico, com o Jairzinho, com o Roberto Dinamite, com o Gerson Canhotinha de Ouro, Bebeto, Túlio Maravilha, Amaral, Wilson Gotardo, Ricardo Rocha, José Carlos Araújo, Luiz Penido, muita gente boa que eu tenho certeza que você vai gostar, claro, falando sobre samba e futebol. E o programa também está na TV Max, todas as quartas-feiras, 9 horas da noite, e aos domingos, meio-dia, né? Inscrevam-se no canal no YouTube, sigam o Instagram do programa Samba que é Gol, que é @Samba que é Gol, sigam o meu Instagram também, que é @LeoRussoOficial, sigam o Instagram do Leandro Ávila, e muito obrigado pelo carinho de todos. Semana que vem tem mais programa aí. Valeu!